gente vai falar sobre algo bem especial, amém? Um tanto quanto profundo. Simples, porém extremamente profundo. Gálatas 5,16. Diz assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Esse versículo que a gente leu aqui, ele falou pra gente que se a gente viver pelo Espírito, de maneira nenhuma a gente vai fazer, ou cometer, ou satisfazer os desejos da carne. Então o convite que a gente tem aqui, de Jesus e da palavra de Deus, é viver uma vida pelo Espírito, amém? E o que é uma vida pelo Espírito? A gente vai falar talvez um pouco sobre isso. Verso 17, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então ele está dizendo que tem a carne, o lado humano, o pensamento natural, a maneira natural e carnal de se ver, e de se pensar e de se viver. Só que o convite que a gente tem é de viver fala assim, uma vida pelo Espírito. Versículo 18. Mas se vocês são, ou se vocês estão sendo, ou aprendendo a ser guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. O que ele está dizendo aqui? No contexto, o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas, está corrigindo a igreja da galáxia, que eles não devem mais viver segundo os rudimentos da lei, os costumes judaicos, amém? Que agora a nova vida que eles receberam é pelo Espírito Santo e através do Espírito, amém? E que essa nova vida a gente recebe no instante que a gente crê em Jesus e tem o Espírito Santo. Só que ele diz, ó, há um conflito entre a maneira de viver pelo Espírito e a maneira de viver carnal, amém? A maneira de viver guiado, viver pensando e tomando atitude, tendo desejos com base na natureza humana e carnal. Glória a Deus. A gente vai ler o versículo 19, e o que a gente vai ler agora são as obras de se viver uma vida distante de Deus e não pelo Espírito, distante do Espírito, amém? Uma vida natural, uma vida humana, uma vida normal, de uma pessoa normal que não tem o Espírito de Deus, e por isso o Espírito dela não nasceu de novo, não foi recriado, amém? Ó, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Versículo 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino do... O que ele está dizendo? Os que vivem uma vida, que levam uma vida baseada nessas coisas, guiado por essas coisas, eles não herdam o reino de Deus. Eles não podem entrar, nem ver, nem desfrutar, nem usufruir do reino de Deus. E não é só quando a pessoa morre, amém? Jesus disse assim, você não é capaz de compreender, de entrar, de desfrutar, se você não nascer do Espírito. Uma vez Jesus conversando com Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar, ele não pode compreender, ele não pode desfrutar daquilo que o reino de Deus pode proporcionar, amém? Glória a Deus. Então uma pessoa que vive distante do Espírito, ela não tem essas características, ela não, melhor dizendo, uma pessoa que vive distante do Espírito, ela vai consequentemente viver com essas características. Ódio, dissensão, idolatria, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, tudo que é contrário à natureza de Deus, amém? Então a maldade, o ódio, o rancor, a ira, a inveja, o ressentimento, a falta de perdão, tudo isso daí é a pessoa que vive distante do Espírito de Deus, a pessoa que não tem a natureza de Deus ainda dentro dela. Embora ela seja criada à imagem e semelhança de Deus, mas ela não tem a presença do próprio Deus, o Espírito Santo dentro dela. Amém? Amém? Mas e nós? O convite que a gente tem, ó, vou ler o 16 de novo. Ó. Por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Só que nós que cremos em Jesus, o convite para nós é o quê? Vivam pelo Espírito. E vocês não vão satisfazer as obras da carne, vocês não vão viver pelas obras da carne, mas pelo Espírito. Mas o que é o Espírito? Ó, versículo 22. O que é a vida pelo Espírito de fato? No verso 22. Ó, mas o fruto do Espírito é amor. O que é o fruto do Espírito? O fruto de se ter, o resultado, a consequência de se ter o Espírito Santo em você. O que vai ser produzido em você? Amém? De que maneira? Porque a vida é pelo Espírito. A vida pelo Espírito, igreja, não é só uma coisa que você vivencia, que você pratica,
Mas nesse aspecto aqui eu quero falar com vocês uma maneira de se ver as coisas. Vou dar um exemplo. Se alguém vem e te machuca, te fere, a maneira com que você vê aquilo que a pessoa te fez, a maneira com que você entende as coisas vai determinar a sua reação. Vou colocar um exemplo melhor ainda. Alguém te deve alguma coisa. Se você vive segundo a vida natural, a vida carnal, a vida humana, a sua consequência é o quê? Não, fulano não me deve, fulano me deve, ele tem que me pagar, não importa. Você vai ser extremamente, vamos dizer assim, bravo, vai ter raiva, vai querer ódio, vai querer aquilo de qualquer jeito. Sim ou não? Agora, se você enxerga as coisas, esse é o meu ponto. Se você enxerga as coisas a partir de uma ótica do espírito, as suas reações vão ser diferentes. Você entende? Mesmo que as pessoas te façam mal. Vocês compreendem? Eu vou dar um exemplo. É como uma pessoa que usa óculos. Sem o óculos, tem pessoas que não enxergam a distância sem o óculos, né? Sem o óculos, a visão que ela tem é meio embaçada. Então ela não consegue alcançar as coisas direito, porque ela não vê de direito. É a mesma coisa. A pessoa que não tem o Espírito, que não nasceu de novo, que não tem Jesus Cristo, as coisas acontecem na vida dela, só que ela não tem a ótica do Espírito. Ela não consegue ver a partir do Espírito. Ela vê a partir de uma natureza humana e carnal. Compreende? Por exemplo, fulano fez isso comigo, não, mas fulano não pode sair assim, as coisas não podem ficar desse jeito. Por quê? Porque tudo que ela vê é somente uma ótica natural, uma ótica carnal, uma ótica humana. Vocês compreendem? Então, uma vida pelo Espírito, primeiramente, é você enxergar as situações ao seu redor e as situações que acontecem com você e na sua vida com a perspectiva, com o olhar, com a ótica do Espírito. Compreende? E a ótica do Espírito sempre você nunca vai ver só o que está acontecendo aqui, mas você vai ver como aquilo acontece, a essência daquilo, a raiz daquilo de fato. Compreende? E é gostoso porque quando você compreende a ver, quando você aprende a viver pelo Espírito, quando você começa a ver as coisas pelo Espírito, você entende que tudo reverbera, tudo tem uma consequência para a eternidade. Glória a Deus. Como que eu sei que eu estou aprendendo a viver pelo Espírito? Quando você está começando a pesar suas decisões e suas atitudes com relação à eternidade. Porque o Espírito é eterno. Você entende? Porque a obra é da carne. Porque a carne, vamos dizer assim, a carne é tudo aquilo que é humano e temporário. Amém? O nosso próprio corpo é humano e temporário. Mas a ótica do Espírito não. No Espírito você sabe que é para sempre. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, você vai viver para sempre. Então as pessoas vão viver para sempre. A carne e o sangue vai desfalecer. Mas a pessoa de fato, que é espírito, vai viver para... Eu vou dar um exemplo simples. A Bíblia fala que somos feitos de espírito, alma e corpo. A gente, quando acontece situações, a gente pode agir de maneira física, de maneira na alma, que é o que a gente pensa, o que a gente acha, ou pelo Espírito. Você entende? Glória a Deus. A gente é um ser triuno. Então a vida pelo Espírito, simplificando para vocês, é você enxergar as coisas, enxergar a sua vida. Primeiro a sua vida é você com a perspectiva do Espírito. Glória a Deus. Com o óculos. É que nem quando você vai no cinema, quando você coloca aquele óculos, tem o vermelho e azul e o todo preto, né? Quando você coloca o vermelho e azul, se você tirar, você fica tudo embaçado. Mas quando você coloca 3D, faz sentido, sim ou não? Então é a mesma coisa. A vida pelo Espírito é um convite. É um convite não, né? O desejo de Deus é um convite. É o desejo de Deus para todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que recebeu Cristo, que ele viva pelo Espírito, agora depois de ter recebido Cristo. Glória a Deus? Então, vamos ver agora o que o Espírito, quando a gente decide viver uma vida pelo Espírito, as coisas que passam a ser geradas dentro de nós. Os frutos, as virtudes, melhor dizendo. Versículo 22, ó. Mas o fruto do Espírito é o resultado, a consequência de se viver pelo Espírito e de ter o Espírito Santo em você é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade. Verso 23. A mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. Os que pertencem a Cristo, tá vendo? Só conseguem viver uma vida pelo Espírito os que primeiramente pertencem a Cristo. Por isso que uma pessoa fala assim, muitas pessoas pensam assim, não, mas eu não vou para a igreja porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Quando eu fazer as coisas certas, eu vou para a igreja, eu vou para Deus. Você não vai. Porque só aqueles que têm Cristo conseguem viver uma vida pelo Espírito. Porque a pessoa por si só não consegue. Compreenderam? A vida pelo Espírito é uma provisão do próprio Espírito de Deus para nós. Glória a Deus. Por isso que é o fruto e não a obra.
Quer dizer, a consequência de se ter a presença do Espírito Santo, a presença de Deus morando em você. Glória a Deus. Ó, o versículo 25. Vamos ler o 24 de novo. Ó. Os que pertencem a Cristo, a Jesus Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Quer dizer, aquele que tem Jesus, ele consegue viver com uma vida pelo Espírito. Ele consegue viver pelo Espírito, a partir da perspectiva do Espírito. Porque ele tem capacidade sobrenatural de renunciar, de crucificar os desejos e as obras da carne. Amém? Verso 25, ó. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então ele está falando para que você ande e viva pelo viva e ande pelo Espírito. Glória a Deus. Quero que vocês voltem lá no 22, ó. A gente vai falar sobre uma das virtudes. O que a gente lê aqui, ó? Coloca no 22, Thaís, pra gente. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. Isso são virtudes. São coisas que você começa a desenvolver por causa que o Espírito Santo está em você. Você vai se tornando mais paciente, longânimo, bondoso, fiel. Você vai se tornando uma pessoa pacífica, que é tardia em se irar. Mas isso só acontece porque o Espírito Santo está em você. Isso não é uma coisa que você faz com você. Glória a Deus. Amém? Então fala assim, são virtudes que me tornam. Fala isso, que me tornam. Por quê? Porque tem pessoas que ela sente paz, sim ou não? Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa desse mundo, ela tem muito dinheiro na conta, porque esse mundo as pessoas colocam segurança no dinheiro. Ela vai se sentir segura, sim ou não? Ela vai ter um momento de paz, sim ou não? As virtudes do Espírito não é uma coisa que você tem, é alguém que você se torna. Compreenderam? Um exemplo, paciência. Não é uma coisa que você tem, as pessoas falam, né? Senhor, me dá paciência. Não. Deus me torna uma pessoa paciente. Então não é o que você tem, mas por que eu quero ir bem detalhado? Porque é o que vai mexer na sua essência. Quem você é. Ó, uma pessoa que é pacífica, ela é tardia em se irar, porque o desejo dela é sempre, por mais que a situação seja de se irar, mas ela sempre preserva pela paz, porque ela se tornou uma pessoa pacífica. Percebe que ela não tem a paz, mas a paz faz parte dela. Compreenderam? Você entende? As virtudes do Espírito não é algo que você tem, mas é algo que é como alterar o seu DNA. Ele mexe com você, ele transforma você, ele vai na sua essência, ele muda a sua essência. Compreenderam? Então a amabilidade se torna uma pessoa amável, uma pessoa íntegra. A fidelidade é uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel. Compreenderam? O amor é a mesma coisa, você se torna uma pessoa que pensa como que as suas atitudes e aquilo que você faz reflete na vida das outras pessoas. Compreenderam? Então fala assim, as virtudes é algo que eu me torno, que mexe, muda a minha essência. Compreenderam? Por isso que o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele vai na nossa natureza, na nossa essência e transforma a gente. É como aquela pessoa que ela é irada desde criança, irada assim, ela tem um temperamento muito forte. Não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Você vai morrer assim, hein? Quando você morrer pra carne. Quando você morrer e nascer do Espírito, aí esse daí vai morrer também. Compreenderam? Entenderam? Então a gente é de um jeito. Depois que a gente crê em Jesus, recebe o Espírito, quem a gente é alterado, começa a ser alterado na imagem e na semelhança de Deus. Amém? Uma das características que eu quero falar com vocês hoje é a alegria. Então fala assim, alegria não é algo que eu tenho, mas é alguém que eu me torno. Você se torna uma pessoa glória a Deus. Vamos lá. Ó, Jesus nos deu motivos o suficientes para que a gente se torne uma pessoa alegre. Não é só alegria, eu não quero que vocês confundam com momento de risada. Por exemplo, eu posso contar uma piada aqui, vocês dão risada, sim ou não? Mas a alegria fala de quê? De você ter, você consegue ver o bem em tudo. Compreende? Você tem bons olhos e você sempre está alegre, por mais que a situação está Igor, mas como isso? É impossível. Olha o mundo que a gente vive. Como ser alegre? Calma que vocês vão entender. Fala assim, Jesus me deu motivos e razões eternas para que eu possa me tornar uma pessoa alegre. A Bíblia fala que a alegria ela faz o que com o rosto? Formoseia o rosto, sim ou não?
A Bíblia fala que quando você está alegre, você tem saúde, você tem disposição para fazer as coisas. Sim ou não? Glória a Deus. Só que eu quero que vocês entendam, essa alegria que a gente vai falar não é alegria comum. Ela vem do por isso que eu estou lendo com vocês, é o fruto de ter o Espírito. Amém? Então ela não depende de nada exterior, senão do próprio Espírito que habita em você. Glória a Deus. Vamos lá. Vai lá em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Ó, Jesus nos deu motivos e razões o suficientes para que a gente se torne, para que a gente seja pessoas alegres. Mas como assim, Igor? Lá em casa, a situação que eu estou vivendo, tudo que os meus olhos veem é só dificuldade, problema. Como que eu vou ser alegre no meio de tudo isso? Calma que você vai entender. Ó, quero que vocês vão em Lucas capítulo 10, no versículo 1. Mas que razão é essa? Que motivo é esse? E você vai ver que não é só um motivo simples, mas são motivos e razões eternas. Motivos e razões eternas para que eu e você tenham uma alegria. Jesus uma vez disse assim, a alegria que eu vos dou é completa. É necessário que eu vá, para que vocês tenham uma alegria completa. A paz completa. A paz que eu vos dou não é a que o mundo dá. Então as coisas que Cristo dá é completamente diferente do que esse mundo tem para nos oferecer, amém? Fala assim, os motivos de eu ter, de eu ser, né? Melhor dizendo, de eu ser uma pessoa alegre, são eternos. Pensa assim, para que você possa estar alegre tem que ter ninguém fica feliz do nada, senão a pessoa está doida, né? Sim ou não? Para que você possa se tornar uma pessoa alegre, tem que ter um motivo. Quer dizer, tem que ter uma combustão ali. Tem que ter algo te impulsionando aquilo. Sim ou não? Esses são os motivos. São as razões. Mas por que razões eu deveria me tornar uma pessoa alegre? Por quê? Glória a Deus. Vocês vão ver isso. Ó. Lucas capítulo 10, versículo 1. Ó. Depois disso, o Senhor Jesus designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Jesus pegou 70 discípulos, Jesus não tinha só 12, no começo ele começou com 70, 72. Ele pegou esses discípulos e enviou ele para pregar nas cidades. Versículo 5. Aí ele deu algumas instruções para esses discípulos. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, a paz a esta casa. Versículo 6. Se houver ali uma pessoa de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Verso 7. Fiquem naquela casa, comam, bebam o que lhes derem, pois o trabalhador é digno do seu salário, o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Versículo 9, o 9, ó. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo. Então Jesus falou, ó, vão, e é essa maneira que vocês devem agir. Jesus enviou os discípulos e deu essas instruções para eles. Uma das instruções que Jesus deu aqui é para que eles deixassem a paz e para que eles curassem as pessoas, sim ou não? Quando Jesus curava as pessoas na Bíblia, se você for parar para ver, você vai ver que em alguns casos a Bíblia mostra que o motivo de ter as enfermidades é porque tinha espíritos malignos. Então a pessoa estava doente, mas ela não estava doente por estar doente, porque tinha um demônio, tinha um espírito maligno ali por trás, oprimindo aquela pessoa com aquela enfermidade. Compreenderam? Bem simples. Versículo 10, ó. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam. Versículo 11. Até o pó da sua cidade que se apegou aos meus pés, aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está? Jesus está falando, então vão com a mensagem do Evangelho. Ide, pregai o Evangelho. Cure os enfermos, expulse os demônios. Se alguém rejeitar essa mensagem, batam a sandália dos pés e voltem. Bem simples? Vamos lá. Versículo 17. Os discípulos vão, faz tudo que Jesus falou e olha como que eles voltam. Verso 17, ó. E os 72 voltaram. Como que eles voltaram? Como que os discípulos voltaram? E o Senhor disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu? Então os discípulos fez tudo que Jesus falou, curou os enfermos, expulsou os demônios, e quando eles voltou alegre, dizendo, meu Deus, até os demônios estão se submetendo a nós. Versículo 18. Quero que vocês prestem atenção aqui agora. Verso 18. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Verso 19. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre as cobras, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada lhes fará mal ou dano algum. Então Jesus está falando, eu vi Satanás descer do céu, eu vi ele cair do céu como um relâmpago.
E eu dei para vocês, meus discípulos, eu estava falando para eles, poder e autoridade contra os demônios. E nada, nem o poder das trevas, tem o poder de causar dano algum contra vocês. Jesus está descrevendo. Eu estou feliz porque vocês estão desfrutando do poder que eu dei a vocês. Verso 20. Agora eu quero que vocês prestem atenção. O motivo que Jesus nos dá para que a gente tenha plena alegria, para que a gente deixe com que o Espírito nos torne uma pessoa alegre. Ó, verso 20. Contudo, alegrem-se. Tá vendo? Contudo, alegrem-se. Aí ele dá um motivo, a razão. Por que se alegrar? Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. O que ele está dizendo? Vocês foi lá, você expulsou os demônios, você curou as pessoas, você viu a paz chegar sobre o coração delas. Mas não se alegrem por isso. Se alegrem, mas não por isso. Tenham motivos certos, motivações corretas para se alegrar. E aí ele dá motivação. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Sim ou não? O que ele está dizendo? Você vai viver coisas boas aqui, vocês viram o meu poder se manifestar aqui. Mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito lá, junto de Deus. Meu Deus. Versículo 21. E naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu Então Jesus ficou tão feliz que os discípulos tinham usufruído daquilo que ele proporcionou e muito alegre com Deus, porque Deus tinha dado a graça, Deus tinha derramado a graça e o poder do Espírito sobre os discípulos. Coloca a versão NVB, Thaís, pra gente, nesse versículo, no versículo 21. Ó, pra você ver como o próprio Jesus, ele fica alegre no Espírito. Tá vendo? Ó? Nisso Jesus ficou cheio de alegria. Ó, presta atenção. Nisto Jesus ficou cheio da alegria do Espírito. Então está falando assim, Jesus ficou alegre com uma alegria, com uma coisa que vinha do Espírito que estava sobre ele. E ao mesmo tempo ali ele glorificou a Deus, orou a Deus e agradeceu a Deus por Deus ter revelado aquelas coisas e dado a graça dos discípulos, dos apóstolos viver aquilo. Compreenderam? Então a alegria é algo que vem do Espírito. Por isso que a pessoa nesse mundo, ela faz coisas para tentar preencher o vazio da alma, o vazio do coração, e nunca vai preencher. Porque satisfação e alegria, plenitude só vem do Espírito Santo. Sim ou não? Ó, e nisto Jesus ficou cheio da alegria do Espírito. Meu Deus. Cheio da alegria do Espírito Santo. Então pensa assim, Jesus falou, ó, não se alegre porque os demônios se submetem a você. Alegre porque o seu nome está escrito no livro da... Pensa assim, ele virou um instante e ele começou a ficar alegre. Por causa do Espírito Santo. Compreenderam? Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Qual foi o motivo que Jesus nos deu para que a gente tenha alegria? Lembrando aqui que ele estava falando com os discípulos. Para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida. Sim ou não? E o que é o livro da vida? Já parou para pensar? Igor, você está falando para que eu tenha alegria porque meu nome está escrito no livro da vida, mas... Vou te mostrar agora como isso daqui é extraordinariamente importante. E se você não entende, se você desconhece a profundidade disso, você não vai ter alegria. Vai acontecer circunstâncias, coisas na sua vida comum, e você vai se deixar ler, porque você não compreende que tem algo maior do outro lado. Seus olhos não vão conseguir ser fixados no que você não vê. Compreende? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Ó, no versículo 23, antes da gente ir. Versículo 23, Jesus fala até algo para os discípulos. Ó. No 23. E ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular, Jesus chamou os discípulos no canto e disse, felizes são os olhos de vocês que veem o que vocês veem. Versículo 24. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que Jesus estava falando? Vocês hoje têm a oportunidade de ter o Espírito Santo em vós. E no caso deles aqui, eles estavam com Jesus, com o Messias, fisicamente. Você entende? A mesma alegria que os discípulos tinham de ter o Messias lá, é a mesma alegria, e felizes somos eu e você hoje, porque a gente tem a presença do Espírito Santo. O que ele disse? Os profetas e os reis lá atrás não tinham o mesmo acesso que eu e você tem com Deus hoje. Compreenderam?
Por isso Jesus fica extremamente feliz. Meu Deus. Vamos lá. O que é o livro da vida? Essa é a pergunta. E por que Jesus ficou tão alegre? O motivo de Jesus ter ficado tão alegre e falado para a gente ficar alegre porque o nosso nome está escrito no livro da vida, significa que, ele diz assim, não se alegrem porque os demônios se submetem a você. Se alegre porque você vai passar a eternidade junto com o seu Pai Celestial. Por quê? Porque uma pessoa que tem um nome no livro da vida é a pessoa que vai passar a eternidade junto de Deus. Vocês entendem? Compreenderam? O livro da vida é como se fosse uma memória. Melhor dizendo, eu quero que vocês abram lá. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20. Vai lá em Apocalipse 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Quero mostrar para vocês aqui a importância disso, como é grandioso isso. Muita gente pensa, mas o livro da vida, mas o que é de fato? Apocalipse 20, ó. Versículo 11, diz assim, ó, depois eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, vírgula, e livros foram abertos. O que a gente está lendo aqui é o que vai acontecer no Apocalipse, quando todas as pessoas estiverem diante de Deus. E livros foram outro livro foi aberto, o livro da... Então ele está falando, livros foi aberto, e dentre aqueles livros tinha o livro da vida. Mesmo versículo, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então o que o Apocalipse está dizendo para mim e para você aqui, que naquele grande dia os livros vão se abrir, e tudo que cada ser humano fez na terra está sendo registrado, tudo que os homens fazem na terra está sendo registrado, e naquele grande dia os livros vão se abrir, e a Bíblia fala que os seres humanos serão julgados de acordo com aquilo que está escrito. Olha lá, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Compreenderam? Então, tudo na minha e na sua vida está sendo registrado. Por isso que naquele grande dia uma pessoa não vai conseguir olhar para Deus e dizer assim, não, mas eu não fiz isso, não. Está registrado. Tudo está registrado. Tudo que a gente faz está registrado, está escrito. Quero que vocês prestem atenção. Tinha livros e tinha um livro da vida. Esse julgamento aqui não é o julgamento dos santos, é o julgamento de todas as pessoas que não receberam a Jesus. Olha o versículo 13, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam. E cada um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Sim ou não? Então, naquele grande dia, vai ter o relato, tudo descrito, sobre tudo que eu e você fez. Eu e você não. Eu acredito que nós não, sim ou não? Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da... Esse capítulo que a gente está lendo aqui, são as pessoas que não receberam a Jesus, as pessoas que não creram em Cristo. As pessoas que não receberam, que não tem Jesus, o nome dela não está no livro da vida. Você percebe? Igreja, a Bíblia fala assim que o homem foi ordenado a morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Quando uma pessoa morre, aí você fala assim, mas o Apocalipse talvez... Mas quando uma pessoa morre, com o que ela vai dar de frente? Com o próprio Deus. E ali vai ter um relato, vai estar descrito. Sim ou não? Vai abrir-se os livros. E se o nome dela estiver descrito no livro da vida, o que vai acontecer com ela? Ela vai herdar a vida aí? E se não tiver escrito? Suponhamos que eu caia duro aqui agora e morra. Se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, para onde que eu vou? Para a condenação e? Sim ou não? E lá do outro lado, não adianta pedir perdão para Deus, porque não dá. Tudo é nessa vida. Tudo é aqui agora. A chance que eu e você tem de se arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida para Jesus é hoje. Depois que morre, segue-se o Depois que morre, vai ser Vou dar um exemplo, é como aquela pessoa que comete um crime. Ela vai lá, rouba, comete um crime, toma os pertences de alguém e ela esconde e tem um sucesso. Quando a polícia chega, pega ela, aí ela fala, não, me perdoa, mas ali já era. Por quê? Porque já tem acusação sobre ela, ela vai ser condenada.
Ela devia ter pensado antes de É isso. Vocês compreenderam? Compreenderam o que é o livro da vida? O livro da vida é os registros de tudo que aconteceu com cada ser humano nesse mundo. Tanto que existiu lá atrás, tanto que existe hoje, tanto que o que vai vir aí existe. Presente, passado e futuro. Cada ser humano e cada atitude que eles tomaram. Tudo está registrado nos livros. O livro da vida, porém, é um livro diferente, é um livro especial. O livro da vida é diferente dos livros. Vamos ler o versículo para vocês entenderem. Ó. Versículo 20. Viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E o livro foi e os livros foram no plural. Livros foram dentre esses livros tinha o livro da vida. Versículo 14, ó. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Verso 15 agora, ó. Presta atenção no verso 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Por que Jesus falou para os discípulos? Se alegrem não porque vocês estão vendo os demônios sair, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da... Por que você deve se alegrar? Porque se o seu nome está escrito no livro da vida, você vai ter salvação melhor dizendo, você vai ter vida eterna ao lado de Deus. Compreende? Compreende o que Jesus está falando? Então o que Jesus está falando? Se alegrem, tenham alegria na salvação que eu proporcionei para vocês. Não deixe que os problemas dessa vida abata vocês. Estão entendendo? Não deixe que os problemas dessa vida vamos dizer assim, sucumam a fé de vocês, enterrem a fé de vocês. Não, quando você estiver passando por situações difíceis, olhe para aquilo que está preparado. O seu nome está escrito no livro da vida. Compreendeu? Meu Deus. Versículo, vai em Apocalipse, no capítulo 21 agora. Pensa assim, os que não tiverem o nome escrito no livro da vida, esses não vão herdar, não vão entrar no reino dos céus. Eles vão para a condenação eterna. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Seu nome está escrito no livro da vida? Um exemplo aqui, eu posso responder por mim, sim ou não? E você? Sim ou não? Igor, o livro da vida é algo extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando vocês faziam lição de casa, que você era mais jovem? Daí o professor falava assim, ó, hoje eu vou corrigir os cadernos de todo mundo e ver se está tudo em... Ou você está na empresa e é aquele dia que vai vir como é que fala? Esqueci a palavra. Um supervisor de outro lugar e ele vai supervisionar para ver se tudo está funcionando. Se tiver algo fora do lugar, a pessoa que não está de acordo vai ser identificada e vai ser o quê? Demitida. Sim ou não? Compreendeis? É mais ou menos... Agora pensa isso em termos celestiais. Quer dizer assim, vai estar o mundo inteiro diante de Deus e cada indivíduo vai estar escrito ali um detalhe. Como é que fala? Eu esqueci a palavra quando você escreve a vida de alguém inteira. Meu Deus. Biografia. Obrigado por lembrar. Vai ter a biografia de cada pessoa. Pensa assim, tem uma biografia sua lá no céu, tem uma biografia minha. De tudo que o indivíduo fez na terra. Compreende? E naquele grande dia ele vai ser julgado. Compreenderam? É mais ou menos esse o grau. Só que o que acontece? Se você for mandado embora do emprego hoje, um emprego que você está trabalhando hoje, amanhã você arruma, não pode ser talvez o mesmo, mas é outro. Se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, é eternamente longe de Deus. É eternamente no lago de fogo. Quer dizer, não tem mais como mudar, não tem como, não, eu vou fazer uma coisa, não tem mais como, tipo, acabou, entendeu? É eterno, compreende? Por isso que Jesus falou, se alegrem, porque o nome de vocês está escrito lá. Porque por mais que vocês possam passar coisas difíceis aqui, sofrer aqui, se vocês tiverem consciência que o nome de vocês está escrito lá, as coisas daqui vocês vão tirar de letra. Porque você já sabe o que está preparado. Compreenderam? E o que está preparado essa é a diferença. Mais do que... Pensa assim, Jesus não prometeu só uma coisa. Jesus não prometeu só uma coisa boa. Melhor dizendo, Jesus prometeu a eternidade. Quer dizer, algo que vai ser para sempre. Essa é a diferença. Por isso que Jesus falou, ó, vocês estão expulsando os demônios, vocês estão curando as enfermidades, vocês estão alegres porque a coisa está acontecendo, mas que a alegria de vocês não esteja nisso. Que a alegria e o coração de vocês esteja na eternidade. Esteja no saber que o nome de você está escrito no livro da
Agora, quantos de vocês sabem que o seu nome está escrito no livro da vida? Quantos de vocês têm a certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Hã? Está escrito sim ou não? Eu não sei. Eu sei do meu. Sim ou não? Igor, se meu nome não está escrito no livro da vida, como que eu faço então para escrever? Antes disso, vamos ler o versículo. Vamos ler Apocalipse 21. Ó. Vamos ler o versículo 22. Apocalipse 21, 22. Aqui João está tendo uma visão da cidade santa, da cidade celestial, do que vai acontecer no futuro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Versículo 23. A cidade não precisava de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Verso 24. As nações andarão em sua luz e os reis da terra trarão a sua glória. Versículo 25. Suas portas jamais se fecharão de dia e de noite, pois ali não haverá noite. Verso 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Verso 27. Então ele está descrevendo um lugar majestosíssimo, grandiosíssimo, que o próprio Deus vai estar ali. Pensa assim, não vai ter sol, não vai ter lua, porque a própria luz de Deus vai iluminar todas as coisas. Pensa assim, não vai precisar acender a luz, porque tudo vai ser completamente diferente. É um novo céu, uma nova terra. Olha o verso 27. Olha o 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonha, nem ninguém que pratica o que é enganoso. Mas olha isso, ó. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da... Então o que ele está dizendo? Primeiro ele descreve a cidade. Eu não li o capítulo inteiro aqui para vocês, mas depois você pode ler. No começo ele fala assim, eu vi uma cidade, ali não tinha mais tristeza, nem dor, nem planto, nem choro. A morte cessou. E ele começa a descrever o vislumbre, a visão que Deus deixou ele ter com relação à cidade. E lá no final ele diz, porém, só entrará quem tem um nome escrito no livro da vida. Você entende? Pensa assim, é isso que está preparado para mim e para você? Do outro lado. Por isso que a nossa esperança tem que estar nas palavras de Cristo. Tem que estar no que Cristo disse. Esses são os motivos corretos que Cristo nos dá para que a gente tenha a ler. Fala assim, alegria. Ela tem como base a esperança. E a esperança tem como base uma promessa verdadeira. Eu penso assim, Deus nos deu uma palavra. Eu preparei para vocês a vida eterna ao meu lado. A gente vai crer naquela só que aquela palavra não aconteceu então a gente tá vendo? A gente espera, e porque a gente espera alegre. Porque a gente sabe que o que Deus preparou é bom. Compreenderam? A raiz da alegria, o que torna eu e você pessoas alegres, que tem a virtude da alegria, é quando a nossa esperança está balizada na eternidade. Se a pessoa colocar a esperança no dinheiro, o dinheiro acabar, a esperança e a alegria dela vai embora. Se a pessoa colocar a esperança no namoro, no casamento, o marido trair ela ou falar alguma palavra para ela, acabou o mundo dela. Ai, ele me deixou, eu vou me matar. Eu não sou ninguém sem ele. Sim ou não? Porque a esperança está no lugar não, eu dei minha vida por esse emprego, eu dei minha vida por essa empresa. Agora eu estou sendo mandado embora. Está no lugar sim ou não? Mas se a esperança está no lugar certo, você sempre vai ter alegria e disposição para vencer o desafio que vier. Por quê? Porque você está em algo que não tem nada dessa terra que consiga tirar de você. O seu coração está firmado, balizado. Sua âncora está em um lugar que nada humano, nenhum demônio, nenhum ser humano consegue tocar. A Bíblia fala que Deus pode fazer todas as coisas. Eu já expliquei isso para vocês. A única coisa que Deus não pode fazer, qual que é? Mentir. A Bíblia fala assim, e Deus não tendo por quem jurar, jurou por si. Então Deus, que não pode mentir, jurou por si mesmo, que daria a vida eterna a todo aquele que cresce no seu Filho Jesus Cristo. Você entende? E quando eu e você crê em Jesus e confia, o nosso coração e a nossa esperança está sendo colocado no lugar eterno. Você entende? Eu vou dar um exemplo. Você está vivendo aqui na terra. Um demônio, um espírito maligno pode talvez atacar seu casamento, atacar seu emprego, atacar suas finanças. E ali você vai passar um momento de desconforto. Mas o demônio, o espírito maligno e o ser humano não pode tirar de mim e de você
a promessa da vida eterna. Ele não consegue, porque ele não tem poder para isso. Você pode estar sendo traído, você pode ter sido abandonado, desprezado, mas se o seu coração está em Cristo Jesus, você tem promessa e palavras eternas, onde você pode se afirmar, onde o seu coração pode se deleitar. E a mão do homem não alcança lá, porque não foi algo que o homem te deu, foi o próprio. Por isso que Jesus falou: filhinhos, não se alegrem porque vocês estão vendo os demônios, não se alegrem porque as coisas estão acontecendo na vida de vocês, antes se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro porque tem algo que os seus olhos não viu, seu ouvido não ouviu e não subiu o seu coração, que Deus o Pai preparou para aqueles que o amam. Era isso que Jesus estava falando. Filhinhos, se alegrem por o que está preparado para vocês na eternidade. O que o diabo faz com as pessoas? O que o diabo faz? O diabo quer secar o entendimento e o senso de eternidade. O diabo traz o senso e o mundo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O diabo e o mundo está sendo governado pelo diabo. Embora o mundo não seja dele, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. O mundo, o diabo, a influência do diabo, o que ele traz sobre as pessoas? Para que as pessoas percam a consciência, a ciência, a sensibilidade com relação à eternidade. E as pessoas vivam só porque é presente, só porque o que está acontecendo aqui agora. Você entende? Isso é viver na carne. A pessoa só vive pelo que está vendo. Aí o que o diabo faz? Por exemplo, eu estou indo para a igreja, mas estou passando momentos difíceis, não está tudo bem. Aí ele oferece alguma coisa melhor para você, e você troca, sim ou não? Mas pensa assim, você está trocando algo eterno por algo passar? Sim ou não? É como o Esaú e Jacó que trocam o prato de lentilha ali. Você está trocando algo que não tem valor, que é um valor incalculável, por algo que tem preço dessa vida. Vocês entenderam? Compreenderam? Mas antes do diabo fazer isso, quantos de vocês trocariam uma barra de ouro por 1 quilo de barro? Quantos de vocês trocariam uma barra de ouro por 1 quilo de esterco? Sim ou não? Naturalmente falando, ninguém faria uma coisa, porque não faz sim? E quando seus sentidos estão entorpecidos pelas coisas desse mundo? E quando seus sentidos estão entorpecidos pelos espíritos malignos, pela influência maligna? Você perde a noção do que você está fazendo. Você entende? Compreenderam? Por isso que Cristo disse: ide, pregai o evangelho, expulsem os demônios. Quer dizer, tirem a influência maligna da mente, do coração das pessoas, que impede delas ver a eternidade. A Bíblia fala que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho. Você entende? Todo mundo que vive nessa terra é seu irmão. Igor, mas é meu inimigo, ele fez algo errado, ele me caluniou na empresa, eu fui mandado embora. Não importa o que ele fez, ele é seu irmão. Você não entende? A sua luta não é contra ser humano, é contra espíritos invisíveis. E o único jeito de você vencer é você aprender a andar pelo Espírito. Sim ou não? Sim ou não? O único jeito é você aprender a andar pelo Espírito. Você já viu uma câmera de infravermelho? Já assistiram um filme? Ou melhor dizendo, você já viu aquele filme que o pessoal, geralmente da SWAT, né, da polícia, eles entram num lugar tudo escuro, só que eles têm um óculos especial, que quando a luz está apagada, eles conseguem enxergar. Já assistiram? É mais ou menos isso. Quando você está pelo Espírito, você está vendo o outro lado. Você está vendo com outra... É a mesma coisa para todo mundo, só que o óculos está em vô. A perspectiva do céu, a perspectiva do Espírito está em vô. Compreenderam? Isso é uma vida pelo Espírito. Os demônios, o espírito maligno atua na escuridão, nas trevas. Ele engana as pessoas, mas você que está vendo, ele não Meu Deus. Compreenderam? E qual que é a principal coisa que os demônios querem fazer com as pessoas? Fala assim, tirar delas algo que Deus já deu gratuitamente. O que Deus deu gratuitamente? A vida eterna, a salvação. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então o que o diabo quer esconder das pessoas? Que elas já são amadas, que para ela já está preparado um lugar na eternidade, que se ela fechar os olhos aqui, não importa o que está acontecendo com a vida dela, ela vai para o lugar de descanso eterno ao lado de Deus. Sim ou não? Ele quer roubar essa esperança do Corá. Como que ele rouba? Você acha que é do dia para a noite, sim ou não?
minando a sua fé com as coisinhas que acontecem no dia a dia. Tá vendo? Seu marido nunca vai para a igreja. Você nunca vai casar. Ele coloca coisas temporárias e você fica sufocado naquilo e perde a consciência do que o que Deus já te deu é eterno. Compreenderam? Compreende? Vamos ler o 27, ó. Nele jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da... Então só entra na eternidade, ao lado de Deus, se o nome for descrito no livro da... A Bíblia fala que Jesus vai confessar o nome da pessoa. Por exemplo, seu nome está escrito lá, Jean, seu nome está escrito lá, Rafael. Naquele grande dia, Jesus vai falar, ei você, Maria Luísa, vem. Só que naquele grande dia vai estar todo mundo. Sim ou não? Agora, como ter certeza que seu nome vai estar lá na lista? Hã? Como que eu tenho essa certeza? Hã? Como que você tem essa certeza? Quantos aqui tem certeza? Levanta a mão aí, que seu nome vai estar escrito lá. Eita, vai lá em Romanos, capítulo 12. Perdão, igreja, Romanos não, João 3:35. João 3:35. João capítulo 3, versículo 35. Como que eu posso ter a certeza que meu nome está lá na lista? Ó, João 3:35. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas... Então Jesus vai ser a pessoa que vai chamar as pessoas que vão entrar na vida eterna. Porque tudo está nas mãos dele. A Bíblia fala que Deus deu a Cristo todas as coisas. Verso 36. Quem crê no Filho vai receber a vida Está escrito isso? Olha, tá vendo? Vocês estão falando. O que está escrito aí, igreja? Quem crê no Filho vai receber quando morrer. Hã? Quando você morrer, aí lá, Quem crê no... Quem é o Filho? Quem crê no Filho tem a vida Já quem rejeita o Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre... A Bíblia fala que se Cristo não tivesse morrido na cruz, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Então, se uma pessoa não recebe Cristo, ela não está querendo o perdão dos seus pecados. Pensa assim, Jesus está vindo, eu já morri por você, eu já me entreguei. Eu vou dar um exemplo para vocês. O perdão de Deus, ele está disponível, ele está acessível, só que só bebe do perdão de Deus quem pega. É como se eu falasse, Rafa, te dei um copo de água aqui, ó. O copo de água está aqui. Só que se ele não levantar e não pegar, ele não... Por isso que ele está falando, aquele que crê, aquele que vem, aquele que, Senhor, eu recebo, eu creio no que o Senhor fez por mim. Esse tem a vida eterna. Aquele que despreza Cristo, aquele que despreza a palavra de Deus, embora o perdão esteja disponível para ele, ele mesmo se afasta daquilo. Porque ele rejeita o único meio de entrar na eternidade, por meio do Filho. Vai no capítulo 6 agora, no verso 47, Thaís, por favor. João 6:37. João 6:37. Perdão, 47, varão. Ó, asseguro a vocês, aquele que crê tem a vida Aqui é Jesus falando, eu sou o pão da vida. Quando ele está falando que ele é o pão da vida. Eu asseguro vocês, na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, ó. Em verdade vos... O que ele está falando? Pode confiar em minhas palavras. Eu asseguro a vocês, aquele que crê tem a vida Então a gente vai receber ou tem? Tem. Mas quem tem a vida eterna? Aquele que entregou a sua vida para Jesus. Só tem a vida eterna aquele que entregou a vida para Sim ou não? Quando a gente convida a pessoa a fazer... Quem quer aceitar Jesus? Quem quer fazer aquela... a gente convida a pessoa para fazer aquela oração de confessar Jesus. Por quê? Porque Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, naquele grande dia eu vou confessar ele diante de todos. Diante do Pai, diante de todos. Tá vendo? O que você faz aqui em oculto hoje, parece que só você está fazendo, ninguém está vendo. Naquele grande dia, Cristo vai chamar você e confessar você diante de todos. Porque você entregou a sua vida para Ele. Meu Deus. Ó, quero que vocês vão em Romanos capítulo 12, versículo 12 agora. Romanos 12:12.
Eu e você vai enfrentar dificuldades nesse mundo, sim ou não? Circunstâncias difíceis. Romanos 12:12. Romanos 12:12. O convite que a gente recebe de Deus. Alegrem-se na sejam pacientes na tribulação, perseverem na orar. O que ele está falando? Se alegrem. Mas eu estou triste, Igor, lá em casa está tudo de ponta cabeça. Meu emprego está tudo de ponta cabeça. Meu marido está virado no saci. Minha mulher não quer mais olhar para mim. Meus parentes me abandonou. Está tudo, eu perdi tudo. O que ele está falando para você? Você que creu em Cristo, se alegre na Quer dizer, comece a lembrar o que está preparado para você na eternidade. Depois tenha paciência com o que está acontecendo na sua vida agora, com o que seus olhos estão vendo. E depois faz o quê? Persevere em orar. Persevere em oração. Primeira coisa, se alegre. Se lembre com o que está preparado. Segunda coisa, seja paciente com seus problemas aqui da terra. E permaneça em orar. Permaneça em comunhão com o Pai. Compreenderam? Vocês entenderam, igreja? Quando você deixa com que o Espírito Santo te torne uma pessoa alegre, com base na esperança eterna, com base na presença dele em você, até nos momentos difíceis, até nos momentos de circunstâncias difíceis, você não vai perder a esperança, você não vai perder a fé. Você vai ter alegria. E aquela alegria, nem a circunstância difícil que está acontecendo tem o poder de tirar de você. Porque ela tem uma base sólida, um firmamento eterno. Compreenderam? Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes quando estiver passando por tribulações. E perseverem, permaneçam em orar. Permaneçam em comunhão com Deus, independente de qualquer coisa. Porque já está preparado para você um reino eterno, um reino inabalável. Glória a Deus. Vai lá agora em Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus. O que ele está dizendo? Vocês que creram em Jesus, diante de Deus vocês têm paz. Aqui na terra, você pode estar sendo injuriado, caluniado, entristecido por situações. Mas diante de Deus você tem paz. Quando você crê em é a mesma paz que você tem junto de Deus. O desejo de Deus é que ela abunde generosamente sobre você, que ela cresça em você, ao ponto dos problemas não te sucumbirem mais você. Mas você, sabe quando o surfista pega uma onda muito grande e ele anda sobre ela? Sim ou não? É a mesma coisa. Quando você anda no Espírito, quando você anda pelo Espírito. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de... Então a gente se gloria, a gente se alegra, regozija quando a gente lembra do que está preparado. O verso 3. Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. O que ele está falando? Mesmo na tribulação, eu ainda encontro motivos para ter Mesmo na tribulação encontro motivos para ter alegria. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança ou paciência. Então quando tiver acontecendo uma tribulação, mas você já compreende a promessa eterna que te foi preparado, o que Deus pede para você? Tenha paz com o que está acontecendo. Não, mas eu estou indo para a igreja, comecei a buscar Deus e está acontecendo tudo de ponta cabeça. Tenha paz. Não veja com esses olhos. Comece a olhar com os olhos do Porque maior do que o que seus olhos estão vendo aqui é o que Deus já preparou na eternidade. Verso 4. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é Verso 5. Aqui no versículo 5 ele está falando quando você chega na plenitude da esperança, no auge dela. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Quando você chega no auge da esperança daquilo que Deus falou, o seu coração, independente da tribulação que você está passando, sempre é aquecido com o amor de Deus. Você pode estar passando o que você estiver passando, mas dentro de você sente aquela segurança. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está aqui.
Está tudo de ponta cabeça. Mas dentro de você, no seu interior, você tem uma segurança. A Bíblia fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Então, passando a coisa mais difícil que você puder estar passando, dentro de você, o medo não te domina. Porque você tem esperança e o amor de Deus, pelo poder do Espírito, está sendo derramado no seu coração. Pensa assim, você está vivendo algo extremamente difícil aqui, mas nada do que você está vivendo aqui tem poder ou potência o suficiente para fazer você sucumbir. Porque o que está em você é infinitamente superior. A presença do Espírito em você é infinitamente superior do que qualquer demônio, do que qualquer espírito maligno ou qualquer homem nessa terra. Por isso Jesus disse, não temei aos homens, temei somente a Deus, que tem o poder de lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Compreenderam? Então a segurança que eu e você tem de que o nosso nome está escrito no livro da vida é quando eu e você crê em Jesus. E quando eu e você crê em Jesus, mesmo passando por circunstâncias difíceis aqui, por aflições, por coisas que nos desagradam aqui, a gente tem que ser paciente e perseverar. E mesmo assim, a gente vai encontrar alegria. É o que ele prometeu. Pensa assim, nos gloriamos na tribulação. O que ele está dizendo? Mesmo na tribulação, você vai encontrar motivos para se alegrar. A Bíblia fala, quando a Bíblia descreve isso, ela descreve a mãe. A mãe, quando está grávida, o bebê está perto de nascer, ou durante os 9 meses de gestação, quando o bebê está pequeno, está tudo bem. Quando a barriga começa a crescer, começa a ter desconforto, sim ou não? Dor nas costas, já não consegue ficar muito tempo em pé. Tem mulheres que as pernas começam a inchar, fica tudo ruim, sim ou não? E quando está próximo de ter o bebê, acontece o quê? Começa a fazer o quê? Começa a piorar. É o que vai acontecer com esse mundo. A Bíblia fala que nas dores de parto da mulher, a coisa começa a ficar mais, pensa assim, mais dolorida, mais apertada. A mesma coisa que vai acontecer com esse mundo. Nos últimos dias, próximo da vinda de Cristo, as coisas vão se estreitar cada vez mais. Mas para eu e você que tem um espírito, a gente vai ver as coisas com uma outra perspectiva. A gente não vai se desesperar. Porque a gente já sabe o que está preparado. Voltando ao exemplo da mulher, a Bíblia fala que quando a mãe tem o bebê, a alegria é tão grande de ter o bebê, que ela se esquece da dor que ela passou. É a mesma coisa eu e você. Quando você está passando por uma tribulação e a gente se lembra da esperança da vida eterna, a gente se lembra das promessas, das palavras que Deus falou, a gente pode estar passando por aquele momento de dor, mas no final a gente já sabe a resposta, o resultado. Compreenderam? Compreenderam? Vamos encerrar. Vai lá em Mateus 27, 50. Um outro motivo aqui para a gente se alegrar. Não dá para pregar tudo de uma vez para vocês, mas eu só vou pincelar para vocês. Mateus 27, Mateus capítulo 27, versículo 50. Mateus 27, 50. Aqui é Jesus na cruz. Jesus está na cruz, no instante que ele está na cruz. Diz assim, ó. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Jesus se entregou. Versículo 51. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E a terra tremeu, e as rochas se partiram. No mesmo instante que Jesus entregou o Espírito dele na cruz, lá dentro do templo, em Jerusalém, uma cortina imensa, gigantesca e grossa, que separava os homens da presença de Deus, o santo dos santos, ela rasgou de cima aí. No mesmo instante que Jesus se entrega aqui no Espírito, a cortina que protegia aqui, que separava a presença de Deus dos homens, ela se abre. O que isso significa, Igor? Significa que os nossos pecados em Cristo foi perdoado e que a gente tem um acesso total à presença de Deus. Aqui é outro motivo para que você tenha alegria que vem do Espírito. Porque a gente, independente do que estiver passando, vivendo, a gente tem acesso à presença de Deus. Versículo 52. Aqui no instante que Jesus entrega o Espírito, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que foram mortos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos homens e mulheres do passado que morreram com a fé em Cristo ressuscitaram ali e apareceram para muitos. Versículo 54. Os homens que estavam crucificando Jesus, zombando dele, dizendo, não, Elias vai vir salvar ele aqui.
que está no contexto aqui, é o que os homens falam no 54. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então aquilo que Cristo fez verdadeiramente conquistou para mim e para você um lugar de paz e de segurança e de alegria. Aí você pode ter paz, segurança e alegria por causa daquilo que foi conquistado para nós por Jesus Cristo. No mesmo instante que ele morre, no mesmo instante que ele grita aqui, ó, tetelestai, está consumado, é no mesmo instante que a cortina se rasga e a presença de Deus agora é liberada para cada ser humano, para cada indivíduo na terra. Cada pessoa, igreja, que quiser ter comunhão com Deus hoje, o que ela precisa fazer? Fechar os seus olhos e clamar e desejar. A Bíblia fala assim, que se você crer no seu coração e confessar Jesus com a sua boca, você recebe a salvação. A salvação aqui não fala só da vida eterna, mas a Bíblia fala que eu e você, está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 16. Põe para nós, Thaís, para a gente encerrar. Hebreus 4, 16. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e entrarmos graça que nos ajude no momento das necessidades, encontrarmos graça nos momentos que nos ajudem nas necessidades. Então ele está falando que você, por causa do que Jesus Cristo fez, a gente encontra graça, a gente chega até Deus e Deus não vai olhar para nós assim, chegou, fica aí. Não, a gente encontra a graça de Deus. Mesmo aqui na terra passando por momentos difíceis. Pensa assim, Deus te socorre no que você está vivendo aqui, garantindo para você o que está preparado na eternidade. É isso que os espíritos malignos querem roubar das pessoas. Fazer com que as pessoas vivam no erro, vivam no pecado, para que elas percam aquilo que já foi dado por Deus gratuitamente. Compreenderam? Só tem um nome descrito no livro da vida. Aquele que se entregou verdadeiramente a Jesus, naquele grande dia, vai se alegrar. E não só isso, mas hoje eu e você pode ter esperança e se alegrar, porque o nosso nome está escrito nos céus. Glória a Deus. Compreenderam? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Com os seus olhos fechados, fale com o Senhor agora de todo o seu coração. Peça ao Espírito que fortaleça você, para que você permaneça paciente e perseverante, mesmo em meio às tribulações dessa vida. Peça ao Espírito trazer a você o gozo, a alegria do que está preparado na eternidade. Não importa o que você está passando na sua casa, na sua família, nos seus problemas, olhe somente para Jesus agora.